Boa tarde, pessoal. Estou fazendo esse vídeo para auxiliar vocês a resolver aquele exercício número 3, tá? Da atividade que eu passei para vocês lá no Google Sala de Aula, certo? Vou começar a falar com vocês a respeito de substância e mistura, tudo bem? Então, vamos lá. O que é uma substância? Gente, uma substância é um tipo de matéria. Substância ou substância pura, tá? Mesma coisa. Uma substância ela é um tipo de material que apresenta propriedades físicas e composição química bem definida, tá? Apresenta ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, solubilidade, todas essas características bem definidas, tá? Por exemplo, a água pura, sem nenhum outro, sem nada misturado nela, ela tem ponto de fusão igual a 0, ponto de ebulição igual a 100, densidade igual a 1, tudo bem? Todas as características bem definidas. Agora, se eu adiciono, por exemplo, sal naquela água, eu já não vou ter mais uma substância, e sim uma mistura de duas substâncias, no caso, água e sal, tá bom? A substância, gente, pura, ela apresenta só um tipo de molécula, todas as moléculas são iguais, tá? Enquanto a mistura é uma junção de duas ou mais substâncias puras. Tá? Então, substância só tem um tipo de molécula. Mistura, não. Mistura vai ter mais de um tipo de molécula, porque tem mais de um tipo de substância. Certo? Então, vamos lá. Outra coisa. As substâncias, elas podem ser simples ou compostas. Uma substância simples é que todos os átomos são iguais. Estou falando no sentido de elementos. Só tem um tipo de elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio. Tá? Ele é formado por átomos de oxigênio, não tem nenhum outro tipo de elemento químico. Então, todos os átomos do gás oxigênio são iguais, são os mesmos, oxigênio, tá? Agora, no caso da água, a água não é uma substância simples, ela é composta. Ela tem dois tipos de átomos diferentes, que é o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio, tá? Então, substância composta possui mais de um elemento. Substância simples só tem um elemento, tá? Só tem um tipo de elemento. Beleza? Então, vamos lá. Vamos resolver esse exercício aqui para vocês tomarem como exemplo para resolver o que eu passei para vocês. Considere os sistemas a seguir em que os átomos são representados por esferas. Então, cada esferinha dessa aqui é um átomo, tá? Lembrando que as esferas iguais são átomos iguais, esferas diferentes, átomos diferentes, tá? Pensem que as esferas são os átomos, certo? Então, vamos lá. Letra A. Determine onde encontramos substâncias puras. Galera, nós temos 4 sisteminhas, ó. 1, 2, 3 e 4. Quero saber em quais sistemas a gente vai encontrar substância pura. Lembra que eu falei agora mesmo que substância pura é aquela substância que só tem moléculas iguais? Todas as moléculas são iguais? Então, vamos olhar aqui. Nesse quadradinho número 1 aqui, nós temos essa moléculazinha que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Ou seja, todas as moléculas são iguais, certo? Então, tá bom. Lembrando que molécula é um agrupamento de átomos, né? Então, nós temos aqui 4 moléculas e as 4 são iguais. Então, nós temos aqui uma substância pura, né? Então, eu vou já anotar aqui. Substância pura, quadradinho número 1. Quadradinho número 2, nós temos essa moléculazinha aqui, formada por 2 bolinhas vermelhas e a molécula formada por 2 bolinhas brancas. Então, aqui nós temos 2 tipos de moléculas. Se nós temos 2 tipos de moléculas, nós não temos uma substância pura. Nós temos uma mistura, tá? No 3, nós temos essas moléculazinhas aqui formadas por 3 bolinhas vermelhas, formada por 2 amarelas aqui, e por uma azul e 2 amarelas. Ou seja, nós temos 3 tipos aqui diferentes. Nós temos 3 tipos diferentes, então nós também não temos uma substância pura, nós temos uma mistura de 3 substâncias diferentes, tá? No quarto aqui nós temos essa que é formada por uma azul e 2 amarelas, uma azul e 2 amarelas, uma azul e 2 amarelas e uma azul e 2 amarelas. Ou seja, todas as moléculas são iguais. Se todas são iguais, a gente tem uma substância pura. Então, as substâncias puras estão nos quadradinhos 1 e no quadradinho 4, tá bom? Letra B. Onde que a gente tem mistura? A gente vai ver onde a gente tem mistura, onde a gente tem moléculas diferentes, né? Aqui no 2, a gente tem uma molécula que é formada por 2 bolinhas brancas e uma que é formada por 2 bolinhas
vermelhas. Então, nós temos duas diferentes, duas moléculas diferentes, duas substâncias diferentes, nós temos uma mistura de substâncias, tá? E no 3 também, ó, nós temos essa molécula aqui, que são 3 bolinhas vermelhas, 2 bolinhas amarelas, uma bolinha azul e 2 amarelas. Nós temos 3 substâncias diferentes, 3 moléculas diferentes, 3 substâncias diferentes. Então, se nós temos substâncias diferentes, nós temos uma mistura de substâncias, tá? Então, 1, 2 e 3. No quarto são todas iguais, né? Então, aqui a gente tem uma substância simples. É uma substância pura, desculpa. Letra C. Aonde que a gente vai encontrar duas substâncias simples? O que é substância simples mesmo? Substância simples é aquele tipo de substância que os átomos são iguais, tá? É aquelas moléculas onde os átomos são iguais. Então, se a gente for olhar aqui, ó, no quadradinho 1, as moléculas são formadas por átomos iguais, ó, 2 átomos azuis, né? Duas bolinhas azuis, duas azuis, duas azuis. Todas as moléculas são formadas por átomos iguais. Então, aqui a gente tem uma substância simples. Então, o 1 é uma substância simples, né? Aqui no 2, nós também temos... Opa, ele está perguntando onde tem duas substâncias simples, né? Aqui só tem uma substância simples. Vamos ver o 2. Aqui no 2 nós temos duas substâncias simples. Olha aqui, as bolinhas brancas, né? Iguais, uma substância simples, e bolinha vermelha igual a substância simples. Tá bom? Então, aqui no 2 nós temos duas substâncias simples. Tem mais algum outro que tem duas substâncias simples? Não. Então, letra D agora. Onde só tem substância composta. Substância composta, somente substância composta. Lembrando que substância composta são aquelas substâncias onde os átomos são diferentes, tá? Não é todos os átomos iguais. Agora a gente tem pelo menos um átomo diferente, tá? Então aqui só tem substância simples, substância simples. Aqui tem substância composta, ó, mas também tem substância simples. Ele está perguntando onde tem somente substância composta. Então, é no quarto quadradinho, só tem substância composta, ó. Aqui as moléculas são formadas por dois tipos de elementos. O elemento representado pela bolinha azul e o representado pela bolinha amarela. Então, é uma substância composta. Tudo bem? Vamos fazer o 2 agora, ó, rapidinho. Considere apenas o sistema 3. Vamos olhar só o sistema 3. Determine o número de átomos presentes. Como que eu vou saber o número de átomos? O exercício não está falando que as esferas representam os átomos, então é só a gente contar todas as esferinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 esferas, 10 átomos. O número de elementos, lembrando, cada esferinha representa um elemento, cada esferinha é diferente. Vamos ver quantas esferas diferentes a gente tem? A gente tem uma esfera vermelha, um elemento. Esfera amarela, um elemento. E esfera azul, outro elemento. Então, nós temos 3 elementos diferentes. Tudo bem? A esfera vermelha representa um elemento X, a esfera amarela representa um elemento Y, né? E a esfera azul representa um elemento qualquer também. Então, nós temos 3 diferentes. Então, nós temos 3 elementos químicos diferentes, tá? Letra C. O número de moléculas. Quantas moléculas tem aqui nesse quadradinho aqui, número 3? Você vai contar quantos agrupamentos de átomos que tem. Ó, que eu tenho uma molécula aqui, 2, 3, 4 moléculas. Certo? E a letra D, o número de substâncias. Quantas moléculas diferentes tem? Lembra que eu falei que substância é um material que possui propriedades específicas e blá, 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 e cujas moléculas são iguais. Então, tá. Então, se a gente tem moléculas aqui, desenhos iguais, é a mesma substância. Se os desenhos são diferentes, são substâncias diferentes. Para eu saber quantas substâncias diferentes que tem ali. Ó, nós temos a substância que ela é formada por 3 bolinhas vermelhas, já é uma substância. Formada por 2 bolinhas amarelas, já é outra substância. E temos outra substância formada por uma azul, né, e 2 bolinhas amarelas. Então, nós temos 3 tipos de substâncias. Tudo bem? Então, 3 tipos de substâncias. Galera, então, é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem aí. Tchau, tchau.